Olá pessoal, estamos aqui para a nossa segunda aula, tá certo? Como vimos na aula passada, nós aprendemos conceitos básicos, né, da eletrônica, principalmente falamos sobre tensão elétrica e falamos também sobre corrente elétrica. Vocês vão ver a importância, né, desses dois conceitos de tensão elétrica e de corrente elétrica hoje aqui de uma maneira mais prática para vocês entenderem melhor, e alguns outros conceitos também nós vamos estar explicando aqui hoje para vocês, tá bom? Fiquem ligadinhos aí que hoje é aula show. Bom, aprendemos, não é isso? Que a tensão elétrica, que ela impulsiona a corrente elétrica e que a corrente elétrica, é que faz os equipamentos funcionarem. Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Vou desligar, pronto. O equipamento está desligado, mas ele está conectado à tomada. Nesse momento tem tensão, mas não tem corrente. Lembra que eu falei? Corrente elétrica só existe com um circuito fechado. Existe uma chave aqui, tá? Que é justamente a chave que vai fechar esse circuito. Então, quando eu fecho esse circuito aqui, logicamente, o equipamento começou a funcionar. Quando é que eu estou falando fechar o circuito? Nós colocamos qualquer equipamento na tomada, né? Nós colocamos na tomada, então o elétron sai por um polo, percorre todo o circuito aqui dentro e retorna pelo outro polo aqui. Esse retorno só é possível quando a gente fecha aqui o circuito, tá certo? Então, a corrente elétrica vai existir a partir do momento que o circuito estiver fechado, porque senão não há caminho para o elétron passar, tá? O caminho sai daqui de um polo, percorre todo o circuito e volta por esse polo. Isso, no caso, a gente colocando na tomada fêmea na parede da nossa casa ou da nossa bancada, ok? Tá certo? Bom, então vamos lá. As principais medidas que a gente já sabe é corrente e tensão, ok? Beleza. A corrente, ela é medida em ampere. A tensão, ela é medida em volts, tá? Então, nos aparelhos de dispositivos móveis, nós temos os carregadores. Os carregadores aqui. Esse carregador, tá certo? Ele é colocado, ele é ligado numa tomada em tensão alternada. Ele faz a conversão aqui de tensão alternada para tensão contínua. E aqui ele traz 5 volts contínuos. Aqui só tem dois polos, positivo e negativo, 5 volts, né, para alimentar. Claro, tem aqui outras alimentações aqui, no caso para o circuito, né, de sinais, né, para o circuito, mas não como alimentação. Para alimentar o celular, recarregar, no caso, falando, né, só vai ter essas duas tensões aqui de 5, ou a tensão de 5 volts, que é o polo negativo e o polo positivo, ok? Essa tensão aqui, como falei, é tensão contínua, beleza. Por que tensão contínua? Porque a tensão contínua, ela é que os equipamentos, né, os componentes eletrônicos que tem aqui dentro, eles não suportam tensão alternada, né? A alternância de polos ele não suporta. Beleza. Então aqui, como eu falei, é para carregar o celular, né? E realimentar ele também. E no celular, no próprio celular, nós temos a bateria. A bateria é justamente a carga que fica acumulada no celular para que ele fique móvel e que ele não dependa
na realidade, de uma tomada, né? Para ele não ficar fixo. Então aqui a bateria é justamente para alimentar ele. Claro que essa bateria, a carga dela tem uma durabilidade, ok? Bom, aqui também na bateria, ela alimenta o celular com tensão contínua, tá certo? Aqui ela alimenta o celular com a tensão contínua de 3,7 volts. 3,7 volts. 3,7 volts também outra bateria, né? 3,7 volts outra bateria. 3,7 volts essa bateria. Bom, como é que a gente faz um diagnóstico, né, inicial de um celular? Por exemplo, eu quero ver, o celular não está ligando e eu quero ver se a bateria está com a tensão precisa, se ela está com a tensão suficiente para que esse celular ligue. Para isso, eu vou precisar, né, de material, né, de ferramentas que me permitam fazer essa medida. Nós temos aqui ó, o que a gente chama de multímetro. O multímetro é porque ele mede, ele confere, no caso, várias medidas. No caso, ele vai ler tensão, ele lê corrente, tá certo? Ele lê resistência, ele lê tensão alternada, ele lê tensão contínua. Então é preciso que um técnico ele saiba ler e saiba também medir a tensão, né? Que é o principal que a gente vai fazer no dispositivos móveis, desculpe. Então é preciso que ele saiba medir essa tensão através desse equipamentozinho, dessa ferramentazinha aqui. Bom, aqui pessoal, ele está desligado no off. Esse aqui é um multímetro digital, tá? Aqui nós vamos ter ACV. ACV, A é de alternado, né? CV aqui, ó, tensão, correto? Tensão alternada. Do lado de cá nós temos DCV, tensão contínua. Observe que tem aqui um espaçozinho aqui delimitando, uma linha delimitando aqui, ó, até onde vai a escala, a gente chama de escala. Onde vai a escala de tensão contínua, onde vai a escala de tensão alternada, tá certo? Talvez não seja sendo perceptível para vocês aqui, pronto, aí ficou melhor, tá certo? Aqui, ó, nós temos aqui, ó, delimitando aqui ACV, ó, e do lado de cá nós temos aqui delimitando, ó, para vocês verem aí, ok? Tensão contínua e tensão alternada. Observe que existem números aí nas escalas aí para definir valores, né? Valores que a gente possa medir de tensão. Nós temos aqui em tensão contínua 1000, escala de 1000, escala de 200, escala de 20, tá certo? Nós temos aqui em tensão alternada, escala de 750, escala de 200. O que é esse 750? O que é esse 200? Já falei para vocês que a tensão ela é medida em volts. Então aqui significa 200 volts, significa dizer que ele vai medir até 200 volts alternados. Se eu chego aqui e coloco, ó, vou mostrar para vocês aí, ó, coloquei em 200 volts alternados. Significa dizer que vai se medir aqui até uma tensão de 200 volts alternado. Eu vou medir 240 volts, ou então vou medir uma residência que a tensão dela lá é 220 volts. Eu não posso utilizar essa escala daqui de 200, porque 220 já ultrapassou esse limite, ok? Neste caso, quando eu for medir 220 volts, eu vou colocar na escala que tem aqui de 750 volts. Isso para não queimar
o nosso aparelho, né? Ok, essa escala aqui de 200 volts, eu posso medir o quê? Posso medir minha casa, residencial, no caso, que a tensão normalmente é de 110 volts. Aí eu coloco aqui em 200 volts. Bom, mas se eu tiver em dúvida se é 220 ou se é 110 a tensão de uma residência ou de uma empresa, eu já coloco aqui a nível de segurança, eu já coloco aqui em 750 volts. Estou falando aqui da escala de tensão alternada. Isso aqui é normalmente quando eu vou medir a tensão que está ali, ó, sai na parede, naquela tomadazinha na parede, ou numa extensão, tá certo? Ou em um estabilizador. Então aí eu vou medir tensão alternada, eu vou colocar aqui o meu multímetro, né, para essa escala aqui. Bom, e como é que eu vou medir? Certo. Aí eu tenho as ponteiras que eu vou colocar justamente lá na tomada para medir. Aqui a vermelha é a tensão positiva. Aí eu vou colocar aqui, ó, tem 3 furos aqui. Eu vou colocar aqui onde tem escrito aqui, ó, V, que é de tensão, MA, que é de corrente aqui, ó. Então, nessa escala aqui de V, eu coloco, ó, coloquei. Esse aqui agora é o terra. O terra, eu coloco aqui, ó, onde tem com e esse sinalzinho aqui, que é o sinal de terra. O com significa ponto em comum, que é o ponto comum de todos os circuitos eletrônicos chamados de terra. Então, aqui não tem para onde correr, o preto é sempre terra. Bom, e se for outro modelo de aparelho para eu fazer? Porque se eu colocar isso aqui errado, dá problema, tá certo? Até um problema de erro de leitura, ou às vezes chega até a queimar também o aparelho. Então, eu vou colocar ele aqui agora em outro aparelho, ó, que já é diferente. Observe, esse daqui já é diferente. Olha os 3 furos aqui na parte horizontal. Mas aqui eu vou procurar o preto, que é terra, procurar com, ó, ele aqui, já coloquei. Aí o vermelho eu vou procurar aqui, ó, V de tensão aqui, ó, escrito aqui V de tensão. Não tem problema nenhum. Isso aqui, na realidade, requer muito a nossa atenção. Porque uma vez que esteja aqui invertido, uma vez que esteja aqui colocado no local errado, a nossa medida vai sair totalmente errada, né? A nossa medição, e às vezes eu posso causar um dano também no aparelho, ok? Então, esse aparelho aqui é que a gente vai discutir mais tarde nas práticas, né? Nas próximas aulas. Esse aparelho vai ser de muita utilidade para o técnico de manutenção de dispositivos móveis, pois ele, né, vai nos dar certeza se uma bateria está com alimentação precisa, tá certo? Se na placa em determinado componente está chegando a tensão que deveria chegar, ou se está chegando a tensão maior, ou se está chegando a tensão menor, e se isso vai influenciar, tá certo? No desempenho do aparelho celular, ok? Bom, existe também uma ferramenta muito poderosa, tá certo? Que a gente muitas vezes utiliza como uma bateria e muitas vezes também para diagnosticar defeito. Todo técnico tem que ter essa ferramenta, aqui chamada fonte de bancada. Todo técnico tem que ter uma fonte de bancada. Professor, o que é a fonte de bancada? A fonte de bancada é uma ferramenta, né? É um instrumento que vai nos dar alimentação. O nome dela, fonte de bancada, para o técnico, porém o nome dela, técnico mesmo, é fonte de alimentação. E a gente fala de chama de fonte de bancada. Então, ela serve para quê? Para alimentar a placa do celular, alimentar uma bateria. Ela tem algumas características e algumas funções bem interessantes.
É uma delas, por exemplo, a bateria aqui, ela descarregou por completo, ela não está nem mais ligando o celular. Eu estou botando um carregador aqui, ó, no celular e não está mais dando aquele sinalzinho que vai carregar o celular. Ou seja, praticamente meu celular, né, tá morto. Então, eu posso reativar. A gente chama aí que neste caso houve um possível, né, uma possível desativação aqui da bateria, da carga da bateria. Ou seja, a carga mínima da bateria está insuficiente, né, porque a bateria ela tem que ter uma carga mínima para ela reconhecer o carregador, ok? Para ela reconhecer o carregador. Então, quando essa carga mínima, né? Quando a carga da bateria ficar abaixo dessa carga mínima, a gente diz que essa bateria está desativada e a gente precisa reativar essa bateria. É o que normalmente nós chamamos aí, pelos laboratórios da vida, pelas assistências da vida, nós chamamos de dar um choque na bateria. E nós conseguimos fazer isso com a fonte de alimentação, né? Uma das funções também dela é justamente reativar essa bateria aqui. Então, a fonte de alimentação vai ser uma ferramenta muito importante no seu dia a dia. Saiba disso, tá certo? Um técnico bem equipado, ele tem que ter uma fonte de alimentação. Vamos estudar um pouquinho ela aqui, né? Observe aqui, superficialmente, que nós temos dois visores aqui. Nós temos dois visores. Esse visor do lado de cá, olha a tensão e olha a corrente já entrando na jogada. Tá vendo? Que a gente precisa justamente dos conceitos básicos para entender, né? Mas lá na frente a gente não ficar perdido, né? Então, esse primeiro visor aqui é o visor da corrente elétrica. Esse segundo visor aqui é o visor da tensão elétrica. E é sobre eles que nós vamos falar agora, tá ok? Ok, pessoal, eu coloquei a fonte aqui numa posição melhor para vocês. Está aqui na câmera de selfie, né? Então vai aparecer para vocês aqui invertido, mas isso não chega a preocupar, tá? Eu coloquei de uma maneira aqui que dê para vocês entenderem o funcionamento dela e algumas regulagens aqui que a gente pode fazer. Então eu liguei, observe que aqui eu tenho um polo negativo, que é o preto, eu tenho aqui o polo positivo, ok? Bom, como eu falei, aqui esse visor é o visor que vai medir a corrente. Aqui é o visor que vai medir a tensão, ok? Beleza. Falei para vocês que a tensão ela é medida na unidade de volts. Então, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, sempre aqui nesse caso dos aparelhos, sempre contínuo, ou seja, tensão contínua. Se eu estiver marcando aqui 5 volts contínuo, não é alternado, ok? Aqui a medida de corrente é ampere. Então pode ter aqui 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere. Eu vou fazer aqui um ajuste rápido só para vocês entenderem. Aqui eu vou ajustar, ele vai até 2 amperes. Essa fonte é uma fonte de 2 amperes. Ó, vai até 2 amperes. Olha que interessante que aconteceu e eu vou explicar isso depois para vocês. Eu aqui ajustei 2 amperes, vou tirar de novo dos 2. Eu ajustei 2 amperes, agora ela zerou, tá? Ela zerou, pessoal, porque não existe corrente no momento aqui, ó. Não existe nenhum dispositivo ligado na fonte. Como não existe corrente externa, existe uma corrente aqui interna que está vindo lá da tomada para ligar o aparelho. Mas para a função do aparelho,
que é medir corrente de dispositivos móveis e de qualquer outro equipamento eletrônico, ele tem que estar ligado aqui para fechar o circuito, ou com celular, ou com notebook, ou com tablet. Como não está, o circuito está em aberto, por isso que a corrente aqui foi para zero. Nas próximas aulas, vocês vão ver que a partir do momento da gente conectar numa bateria, que a gente conectar no celular, você vai ver variação de corrente aqui, justamente aqui nesse visor, ok? Essa aula é para a gente conhecer esse equipamento e saber como é que a gente trabalha com ele. Nas próximas aulas, a gente já vai estar trabalhando e vocês não terão mais dúvidas nenhuma em relação a isso, ok? Tá, só uma observação. Falei para vocês que aqui é volts, né? Voltagem. Aqui ampere, amperagem. Então eu tenho 2 amperes aqui, uma fonte de 2 amperes. E aqui são 15 volts, tá numa escala aqui de 1.5, mas vai até 15 volts. Eu vou mexer aqui daqui a pouco para vocês entenderem. O que eu quero falar, a observação que eu quero fazer é que aqui, ó, quando eu falei que vai ter 2 amperes até 2 amperes de carga, né? Porque corrente é carga. Então, vai 2 amperes de carga, de corrente, tá? O que é que vai acontecer? Eu tenho outras medidas abaixo, né, do ampere, para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Assim como existe o quilômetro, o decâmetro, o hectômetro, né? O metro. Então, por exemplo, 1 quilômetro são 1000 metros. Para fazer uma analogia aqui do que eu quero expressar, eu tenho 1 ampere. 1 ampere eu vou chamar também de 1000 miliampere. Então, 1000 miliampere equivale a 1 ampere. A gente vê nos ônibus, o pessoal vendendo bateria, vendendo carregador. Ó, carregador de 4.000 miliamperes, carregador de 5.000 miliamperes, carregador de 2.000 miliamperes. Logicamente, vocês já sabem agora que se o carregador é de 2.000 miliamperes, é um carregador de 2 amperes. Se o carregador é de 4.000 miliamperes, é um carregador de 4 amperes. Ele só está colocando, só está divulgando em outra escala, né? Então, ao invés de estar colocando em ampere, ele está colocando em miliampere. Aqui nessa fonte, também você vai precisar saber disso, tá? Porque o celular, ele trabalha com correntes baixas. Correntes baixas. Ele não é um dispositivo que trabalha com altas correntes, né? Então, ele trabalha com baixas correntes. O que vai ser preciso que a gente entenda é como se lê a corrente em miliampere. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, meio ampere, 1.78, estava em 2 amperes, tá? Eu vou botar em 1 ampere, não vou botar em meio não, vou botar em 1 ampere, ó. Tô botando bem devagarinho para vocês perceberem aí, ó, 1 ampere. Logicamente que ele vai sumir, ó. Deixei em 1 ampere, quer ver? Ó, 60, 99, 1, ó, 1 ampere. Bom, ele some porque não tá, como falei aqui, não tá com carga. Bom, deixei aqui agora na escala de 1 ampere. 1 ampere, você observou que ficou 1 aqui, tem um ponto e tem uns 2 zeros. Então, 1 ampere seria 1000 miliamperes. Observe que 1 ampere, 1 tá aqui tem 0, aqui tem 0. Vou botar então metade de 1 ampere. Não vou botar metade, vou botar 1 ampere e meio. Ó, 1 ampere e meio, que é melhor, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó, 1,12, 1,2, ó, 1,3, vamos lá. 1,3, 1,4. Ó, 1,5. Agora eu coloquei aqui 1 ampere. É um pouco rápido porque depois aqui eu só estou ajustando, não tem corrente, por isso que ele zera. Então eu ajustei aqui agora para ele ler até 1 ampere e meio. Você viu que ficou 1,5.
é 1,5 ampere. Por que eu sei disso? Porque essa fonte é de uma escala, né, de uma corrente de 2 amperes. Então, se eu botei 1,5, é 1,5 ampere, que em outras palavras a gente vai chamar de 1.500 miliamperes. Porque se 1 ampere são 1.000 miliamperes, 1,5 ampere são 1.500 miliamperes. Então, vocês já vão se acostumando com essas medidas, né, com essas linguagens técnicas, para vocês entender o que é que um técnico está falando, quando você for falar com uma pessoa também, para você explicar para ela, ok? E aqui eu tenho uma escala de volts, aqui tem 1,5 volts, e aqui a escala de volts é essa daqui, que eu vou ajustar aqui, ó, 3,6 volts, 4,9 volts. Essa escala daqui, pessoal, esse ajuste daqui, ó, é um ajuste que já tem valores pré-definidos. Observe, ó, 7,3, 6,1, 4,9, né? 3,6. Ah, mas vamos supor que eu queira colocar um valor que não tem aqui, não está pré-definido aqui. Por exemplo, aqui tem 3,6, mas eu quero colocar um valor de 3,4, ó, não tem ali, ó, tá vendo? Ah, o que é que eu faço nesse momento? Eu vou colocar aqui na última escala, que é uma escala que vai delimitar de 0 a 15. Por isso você viu que ele zerou aqui. E aqui agora eu venho nesse daqui, ó, que é ajuste fino. E aqui, ó, eu vou colocar o valor que eu quiser. Como foi que eu falei? 3,4. 3,4. Vai ficar oscilando aí 3,4. Então, aqui, corrente, né, de 0 ou de 0,60 ou 600 miliamperes até 2 amperes. Esse daqui é a escala de tensão. Esses dois aqui, ajuste fino, né, da tensão. Bom, para que é que vai me servir isso aqui tudo? Bom, isso aqui vai me servir, eu quero carregar uma bateria. Dá um exemplo simples, eu quero reativar uma bateria. A bateria, no caso, é de quanto? 3,6 volts, não é isso? Eu vou colocar aqui 3,6 volts, 3,7 ou 3,8 e eu vou chegar e vou colocar as ponteiras no positivo, no negativo da bateria e no positivo da bateria, né? No positivo da bateria e no negativo da bateria. Vamos ver se essa bateria daqui está desativada. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Vamos ver se a gente tem uma sorte. Vamos colocar aqui no positivo e no negativo dela aqui. Para ver se vai aparecer alguma coisa ali. Ó, não apareceu. Essa bateria tá aqui. Estava desligado aqui. Vamos ver de novo. Vamos colocar aqui. Não estava no script fazer isso aqui, mas eu gosto de inventar. Aqui, vamos lá. Ó, tá vendo? Lembra que eu falei que, por exemplo, tá zerado aqui, tá vendo? Tá zerado. A partir do momento que eu fechar o circuito, ou seja, colocar uma carga, ele vai me dizer o consumo dessa carga aqui, ó. Coloquei aqui no positivo, coloquei aqui no negativo. Vamos ver. Ó lá, tá vendo? Ele tá marcando ali, ó, 69, 70, 81, 75. Ele tá variando, mas ele vai, ó lá. Aqui ele tá marcando, ó, miliamperes, pessoal, ó lá, 62. 62 significa 620 miliamperes, lá, 57, 59. Essa bateria é um pouco velha, ó. Ele está dizendo o nível de carga que essa bateria precisa, que essa bateria tem muito tempo que não é utilizada, que não é recarregada, tá? Então ela está desativada, então ela está precisando de carga. Então normalmente
esse valor tende a diminuir ali, onde tem 60, onde tem 67. O normal é que esse valor vá diminuindo, tá? Por quê? Porque está dizendo a carga que a bateria precisa para que ela seja ativada, ok? Bom, então, se eu continuar aqui com as ponteiras, no caso na bateria, ela vai, com o passar do tempo aí, reativar e eu vou colocar de novo ela para alimentar um celular. Dentre as funções que eu já falei para você dessa fonte, né, expliquei essa daqui agora, que a gente vai ver com muito mais detalhe lá nas próximas aulas. Aqui foi só uma demonstração básica, né? Então, como eu falei, o técnico ele tem que ter com certeza essa fonte de bancada, tá? É uma ferramenta indispensável, ok? Espero que tenha sido de muita valia essa aula para vocês, que a linguagem que eu também tenha utilizado tenha atingido vocês e que vocês tenham absorvido, né, um conteúdo muito bom, tá certo? Nas próximas aulas já vamos meter a mão na massa, praticamente com o celular, para diagnóstico e para conserto, ok? Nos veremos na live. Aquele abraço.